Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Professor Geraldo aqui se apresentando a vocês, tá? Esse é o segundo vídeo que eu gravo, infelizmente o primeiro saiu sem áudio. A pessoa acaba aqui esquecendo como é que funciona essa mídia, né? Mas tudo bem, estou aqui para gravar um novo vídeo para vocês, tá? Um vídeo rápido, um vídeo de apresentação que não tem o intuito de começar conteúdo novo hoje e muito menos passar atividade para vocês, tá? Na realidade, é simplesmente para serem dadas algumas orientações em relação à disciplina de cada professor, né? Então, a semana inicial. Então, pessoal, desejo um lindo ano novo para vocês, tá? Que esse ano letivo, que é super simbólico e super importante para vocês, de fato se consolide lá no final do ano como o melhor ano do ensino médio de vocês, tá? Agora é um compromisso que a gente tem que fazer e, ao mesmo tempo, vocês também têm que lidar e aceitar essa carta de aceite, tá certo? Assinar com voracidade, realmente com precisão, porque para que o ano ele funcione, tenha essa funcionalidade, depende totalmente de vocês, tá bom? Então, eu, diferentemente de alguns professores, não irei voltar para a escola, tá certo? Eu irei continuar gravando as minhas aulas de modo remoto e postando todas as terças-feiras. Nós não precisamos fazer aquela apresentação, né? Porque vocês me conhecem, a gente chegou a ter um certo contato. Infelizmente, muito breve, um mês e meio depois que eu cheguei à escola, a pandemia iniciou e a gente teve que passar a se resguardar em casa, né? Então, eu estou aqui para fazer uma rápida apresentação da minha disciplina, como é que vai funcionar o terceirão, tá certo? Dentro da literatura. Naquela modelagem, ano passado, vocês trabalharam com a professora Kátia a questão da oficina de redação mais a gramática. Nesse ano, a redação fica a meu cargo, tá? O sucesso de vocês na redação vai ficar a cargo meu, também da professora Kátia, também do professor Alisson, que é um colega que havia se afastado para fazer doutorado e ele retornou agora à escola. Acredito que vocês têm até um certo conhecimento de quem se trata, tá bom? Então, nós vamos trabalhar em meio a essa trinca, certo? Alisson, Geraldo, Kátia, tudo isso idealizando o sucesso de vocês no final do ano, tá bom? Levando em consideração as avaliações externas, principalmente Enem e US, tudo bem? Então, pessoal, não é novidade, certo? O nosso livro é este. É o livro que eu teço algumas críticas, mas é um livro muito bom. Façam valer esse 3 aqui, ó, terceiro ano, tá certo? Para quem não sabe, que se torne conhecido agora, o conteúdo de terceiro ano de literatura é o conteúdo que mais aparece na prova do Enem, é o conteúdo mais cobrado, então a gente vai sim trabalhar de modo muito minucioso esse conteúdo de literatura, tá certo? Novamente deixando aqui claro para vocês que a qualquer momento, dentro do nosso horário estipulado de trabalho, de 7 da manhã às 5 da tarde, horário comercial, vocês podem e devem entrar em contato conosco para tirar alguma dúvida, para dar algum tipo de orientação, tá certo? As minhas redes também estão abertas para que vocês possam elaborar textos dissertativos argumentativos com uma temática X para que eu possa dar uma devolutiva, tá bom? Tudo isso são ensaios prévios que a gente analisa, corrige dentro do nosso horário de trabalho de segunda a sexta, tá bom? Final de semana é para o nosso descanso, tá certo? Porque querendo ou não trabalhar assim de modo distante, online, de modo remoto, é até mais estressante do que trabalhar de modo presencial. E a gente trabalha até mais. Podemos fazer esse balanço, né, em relação ao ano passado, e a gente pode chegar a essa fácil conclusão de que a gente trabalha até mais, tá certo? Então, pessoal, o esclarecimento é esse. Eu vou falar um pouquinho agora sobre o conteúdo que nós vamos abordar durante o ano. É um conteúdo bem maior do que o conteúdo de segundo ano, tá certo? Até porque é mais cobrado em todas essas avaliações e tudo mais, tá? E a literatura são as questões, é a disciplina que mais cai dentro da área de linguagens e códigos quando a gente fala de Enem, tá certo? Então, bora lá. O nosso livro, que eu falei agora um pouquinho dele, né? É um livro bom, eu teço algumas críticas, mas é um livro bastante bacana. E nós iremos começar a trabalhar, talvez, a recapitalização. A gente vai dar uma reolhada, uma revisada naquelas duas últimas aulas que eu gravei para vocês acerca do parnasianismo e simbolismo,
São duas escolas que costumam dar bastante as caras nessas avaliações externas, principalmente em se tratando de Enem, tá bom? Então, assim, nós vamos fazer isso de modo bastante claro, conciso, de modo muito vagaroso, para que vocês, de fato, consigam assimilar esse conteúdo, que é de suma importância. E também, pessoal, o nosso livro ele é dividido em 17 capítulos, distribuídos em 5 grandes unidades. Então, a primeira unidade vai trabalhar 2 capítulos distintos, mas que eles se entrelaçam dentro da cronologia literária da coisa, tá bom? A gente vai trabalhar a questão da Belle Époque e, a posteriori, a gente vai começar a trabalhar a questão do... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, são muitas informações, do pré-modernismo, tá certo? São 2 conteúdos muito importantes que a gente precisa ver logo no início do ano, respeitando a cronologia literária. Na segunda unidade, a gente já vai começar a trabalhar uma outra característica da literatura que é muito importante, que não é uma escola, é um movimento de vanguardas literárias, cada uma com a sua devida designação, e a gente vai trabalhar também porque aparece muito frequentemente nessas avaliações externas, tá bom? Então, a gente vai trabalhar cubismo, dadaísmo, futurismo, expressionismo, impressionismo, fauvismo, todos esses ismos dentro das vanguardas europeias. E também, ainda na segunda unidade, a gente já vai dar uma olhada naquilo que mais aparece no Enem, que é a escola modernista, mas dessa vez falando de berço, falando de modernismo em Portugal, tá bom? E aí as outras 3 últimas unidades vão trabalhar envoltas a questão de como se deu a gênese, o surgimento, o aparecimento do modernismo aqui no Brasil, tá bom? Então a gente vai falar de todo o conglomerado de autores, Semana de Arte Moderna, como foi que respingou, como foi que surgiu, quem foram os pioneiros, quais as obras lançadas, o que trouxe de diferença para a nossa literatura, até então muito tradicional, né, muito aprisionada ainda na questão parnasiana. Qual foi a modificação, a alteração que aconteceu, não só cronologicamente, mas de modo contextualizado, mas de modo quem são os novatos a chegarem, a trazerem essas novas metodologias literárias para o nosso meio. Então, tudo isso a gente vai abordar de modo muito claro e conciso, tá bom? Gradativamente durante o ano. Então, a unidade 3 vai trabalhar sobre a primeira geração modernista no Brasil, que se consolidou nesse intervalo de tempo de 8 anos, né, de 22 a 30. Depois a gente vai entrar na unidade 4, onde nós vamos abordar mais a questão prosa e poesia da segunda geração modernista, com todos os autores, toda a contextualização histórica, a questão da transição da primeira para a segunda, tudo isso a gente vai abordar também, tá bom? E na terceira geração vai ficar consolidado tudo isso em vários capítulos dentro da prosa, poesia da terceira geração modernista, que vai de 45 até os dias atuais. No caso, a pós-contemporaneidade, a pós-modernidade, e também tendo aquele olhar super preciso sobre a questão das artes visuais, as artes plásticas, né? Que são cobradas também no Enem, envoltas na questão concretista e neoconcretista da literatura. Parecem estranhos, são designações realmente que vocês não conhecem de primeira escuta, mas que a gente vai trabalhar de modo muito claro e muito proximal com vocês, tá bom? Esse ano, há também algumas promessas, assim, por parte desse professor que vos fala, em relação a vocês se concentrarem mais na questão de simplesmente não só entregar atividade no papel e tal, mas também a elaboração de alguns trabalhos um pouco maiores, né? Em relação a esse conteúdo, que é super importante a gente trabalhar essa parte artística e cultural junto com vocês. E o conteúdo de terceiro ano na parte de literatura é o que não falta, certo? Então eu estou aqui programando já alguns trabalhos um pouco mais academizados e um pouco maiores para vocês elaborarem durante o nosso trajeto de aula, durante o nosso ano letivo de 21, tá bom? Então, pessoal, é isso. Eu falei, né, de modo rápido, a questão de uma rápida apresentação minha. Falei do meu contentamento em vê-los no terceiro ano, que isso é muito bom, muito primoroso. Aproveitem, porque passa muito rápido. E geralmente é o terceiro ano, é o ano que mais marca dentro do ensino médio, tá bom? Falei um pouquinho acerca do que está colocado aqui no sumário do nosso livro. Os 17 capítulos divididos nas 5 grandes unidades do nosso livro, conteúdo que a gente vai trabalhar
durante o ano, né? Falei de modo muito simplório, mas que no decorrer das aulas a gente vai perceber o quão grande é esse monte de conteúdo, tá? Falei um pouquinho acerca da responsabilidade de vocês, que simplesmente não vai ser simplesmente o ato da devolutiva que vai dar a nota. Agora eu vou falar um pouco mais e melhor acerca da... Vou transformar isso num terceiro ponto, acerca da avaliação. Como eu estou pensando seriamente em simplesmente não simplesmente receber as atividades para gerar uma nota, eu talvez vou passar uns trabalhos um pouco maiores para que vocês possam se concentrar nesse trabalho, fazer em equipe, mesmo à distância, tá certo? Respeitando o isolamento, mas a gente vai fazer sim, com certeza, tá bom? E aí, para a geração de nota de vocês, pessoal, eu queria trazer uma espécie de recado acoplado num carão e numa abertura de olhos. Pessoal, ano passado houveram relatos, né, por alguns professores, eu também me deparei com duas situações durante todo o ano, de alunos que plagiaram, e pensaram que a gente não olhava as atividades e tal, e acabaram que caindo naquela cultura de pegar a atividade do coleguinha. Hoje em dia, celular, internet, rede social, muito fácil questão de print, você vai lá, tira o print da tela, manda para o colega, a resolução da atividade, isso não é bacana. Isso não gera aprendizado. Da mesma forma que a gente sabe que trabalhar dessa forma de modo remoto é muito ineficaz em relação à sala de aula, você já não pode prejudicar o que está sendo prejudicado, tá bom? Então é interessante que vocês, pessoal, tomem essa consciência e cada um faça a sua responsabilidade. Cada um faça o seu trabalho, a sua atividade, os seus exercícios e mande para a gente, sem pescar do coleguinha, tá bom? Não vamos procurar atalhos. Esses atalhos não dão em nada, certo? Abreviar o trabalho de vocês não dá em nada. Às vezes você pode, ai meu Deus, graças a Deus, eu tinha 10 atividades, peguei 5 atividades do meu colega e fiz mais 5, as mais prioritárias. Mas cadê o aprendizado seu das outras 5 atividades que você simplesmente pegou do colega? Então, que isso não aconteça, porque esse ano a gente vai garimpar, realmente vai dar aquele visu se de fato você fez e aprendeu o conteúdo, tá certo? Então, de antemão, na parte da literatura, eu vou fazer esse trabalho de acompanhamento muito minucioso para saber quem de fato merece a nota. Suponhamos que, hipoteticamente, no primeiro período eu passei 5 atividades. Aí, simplesmente por você ter me entregado as 5 atividades, você vai ficar com 10? Não. Eu vou analisar se você de fato merece receber nota máxima, se você não pescou do coleguinha, se você não caiu na tentação de plagiar a atividade, tá certo? Então, o último ponto que eu queria destacar é essa questão do compromisso para comigo e para com vocês em relação à devolutiva das atividades, para vocês não ficarem tentados, mesmo quando tiver muita coisa da base técnica, da base regular, da base diversificada para fazer, para vocês não ficarem tentados a pescar a atividade do colega, porque isso não gera nem aprendizado, nem saber, não gera nada, tá bom? Então é interessante que você vista a roupinha, a camisa da responsabilidade. Ah, eu sou terceirão, eu tenho responsabilidade, eu tenho que ser proativo, eu sei que esse ano é ano de estágio, não vou deixar o estágio subir a cabeça, vou me concentrar, respira e vai. Cada coisa, cada um no seu quadrado, cada coisa tem o seu grau de importância, mas você tem que saber mediar todas essas situações, tá bom? Então, falei, destaquei todos esses principais pontos, já dei algumas orientações. A partir da próxima aula gravada, que eu irei disponibilizar no mesmo formato, no Google Classroom e também no grupo de WhatsApp de vocês. Na próxima aula eu já trago o primeiro conteúdo para que a gente já adentre a nossa literatura de cada dia, tá bom? De cada semana, no caso. Tá ok, pessoal? Eu agradeço enormemente, para mim é uma felicidade enorme estar aqui com vocês esse ano mais uma vez, certo? Nos conhecemos no segundo ano, vamos fechar, se Deus quiser, o ciclo do terceiro ano com muito êxito, com muito sucesso, e para quaisquer dúvidas de vocês, podem me procurar nas redes sociais, tá bom? Forte abraço, um prazer enorme novamente trabalhar esse ano com vocês, tá bom? Valeu, pessoal!